CBN, seu direito. Tayla Ramos, hoje em dia a gente não vive uma espécie de Big Brother, por exemplo, com as redes sociais, tudo que a gente posta hoje, seja de trabalho, seja de vida pessoal, está exposto para todo mundo, né? Pois é, claro que a gente também pode dosar de certa forma essa exposição, né, Guarizo, tendo lá bastante critério na hora de publicar nas redes sociais. Só que hoje tem rede social até corporativa, né, como o LinkedIn, por exemplo, as empresas com os perfis, com os funcionários ali interagindo. Então é complicado, né, você ficar totalmente off aí das redes sociais, né? E é esse o assunto hoje no quadro Seu Direito com o advogado trabalhista Vinícius Cascone. Vinícius, boa tarde, tá com a gente até no feriadão. Muito obrigado, Vinícius. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, ouvintes da CBN Campinas. Estamos aqui no feriadão. Vocês estão trabalhando e eu também. Você é Corinthians, mas lembra o treinador aí, São Paulo. Aqui é trabalho, meu filho, Muricy Ramalho, né? Grande Muricy. Que saudade desses tipos de técnico, viu? Futebol brasileiro. Verdade. Perdeu muita capacidade técnica aí no passado, né? Infelizmente, realmente, sente muita falta dos bons técnicos. Pois é. E a gente estava falando das redes sociais, né? Que, aliás, por exemplo, hoje eu fui citado aqui no CBN Esportes porque fora do ar xinguei muito o João Pedro do Chelsea, que fez provocações, ao meu ver, desnecessárias. E eu vou trazer agora para o ambiente de trabalho, o ambiente corporativo, o que uma rede social pode causar no trabalho das pessoas, né? Por exemplo, aí vamos buscar diferenças, Vinícius. Se fizer um desabafo falando de trabalho, a chance de ter uma punição ou até uma demissão é grande, né? Ô, Marco, isso é te lembrar o que é a rede social hoje, né? É um fenômeno que tomou conta da gente, da sociedade como um todo, né? Grande parte das pessoas participam de alguma rede social. Seja WhatsApp, seja Facebook, Instagram e outras aí, TikTok, por exemplo, né? Então, esse fenômeno tomou conta da sociedade. E aí, evidentemente, que nós acabamos transferindo uma parte da nossa vida real, se a gente pode dizer, não a virtual, a vida presencial, para esse ambiente virtual. Então, todo o cuidado que eu preciso ter na minha vida real, presencial aqui, eu também preciso ter na minha rede social, nessa minha vida virtual. Então, é importante sempre ter isso em mente. E com um agravante, né? As redes sociais, elas fazem com que o que você se expressou ou se manifestou chegue com maior amplitude e velocidade para as pessoas. Então, muitas vezes eu podia fazer um comentário contra a empresa numa roda de trabalhadores ali, e isso não tinha nenhum tipo de ressonância por aí. Agora, se eu for lá na rede social e escrever esse comentário, isso vai dar uma grande repercussão, né? Muito grande mesmo, né? E aí é claro que, por consequência, vai acabar chegando na empresa. Então, é importante a gente entender esse fenômeno. Então, a partir daí, considerando que a minha vida da pessoa, do ser humano, ela é a mesma, seja no ambiente virtual ou presencial, o ser humano, o trabalhador, tem que tomar muito cuidado com o que você faz nesse momento, né? Então, se eu faço um comentário na rede social criticando o meu chefe, por exemplo, se eu tomo uma atitude nesse sentido, eu posso, evidentemente, tomar uma penalidade. A empresa pode me aplicar uma punição, porque houve uma exposição indevida da empresa ou desse chefe na rede social. Então, o empregado precisa ter isso em mente. E isso vale, inclusive, para outras situações. Vou dar um exemplo, por exemplo, comentários racistas, xenófobos, isso também podem justificar uma justa causa. Então, nós já vimos casos de grande repercussão social aí, de algumas empresas que não compactuaram com os apontamentos feitos por algumas pessoas da rede social. E aí, evidentemente, a empresa foi lá e demitiu esse empregado pelo comportamento dela. Então, realmente, a legislação, ela não é porque nós estamos num ambiente virtual, que é diferente do ambiente presencial, que a legislação trabalhista não estabelece o que pode e o que não pode em relação à exposição das pessoas. Então, da mesma forma que a empresa não pode expor um trabalhador na rede social, o trabalhador também não pode expor indevidamente a empresa na rede social.
Doutor, mas até que ponto vai esse limite, né, entre o que é público e privado? Por exemplo, se o funcionário ele tem um perfil ali que é fechado, né, isso pode evitar até muita dor de cabeça? Claro, além desses cuidados, né, de não fazer comentários sobre a empresa, sobre situações internas, mas hoje tudo é monitorado, né? Qualquer curtida que você dê em algum post manifestando alguma preferência, alguma opinião, isso também pode ser monitorado. Nesse sentido, deixar o perfil privado pode ajudar o trabalhador a se proteger também de qualquer polêmica e qualquer problema? Claro que o perfil privado, se é assim que a gente chama, restringe o número de pessoas que vão ter acesso. Mas não é uma exposição, não deixa de ser uma exposição se for indevida da mesma forma. Então, se tiver alguém nesse seleto grupo de pessoas que você estabeleceu com o seu perfil fechado, e essa pessoa compartilhar para a empresa esse comentário que você tenha feito contra a empresa, isso também pode ter aí uma consequência direta. Claro que, como eu disse, fechar o perfil ajuda, mas não impede de ter uma consequência. Vinícius, e o WhatsApp, que é uma rede social, mas é privada? Por exemplo, se um funcionário manda uma mensagem para outro falando mal do chefe e o colega entrega para o chefe, falando mal do chefe ou da empresa, é a mesma situação? Primeira coisa que aí que pode ocorrer, o empregado pode negar, porque se essa violação da correspondência eletrônica entre as partes ocorreu por um terceiro, você pode entender que essa violação é nula, né? Então, se aconteceu, você pode negar os fatos, né? Porque justamente há um questionamento direto aí se a prova ali seria válida ou não, né? A máquina que está até desligando aqui, peço desculpa. Tranquilo, não vazou. Vai desligar automaticamente. Então, assim, a partir do momento que a minha comunicação privada foi violada e ela é utilizada como prova para me demitir, né, eu posso questionar a validade dessa prova, porque a correspondência entre as partes ela não pode ser violada, né? Então, se eu troco um WhatsApp com você, Marco, não pode um terceiro pegar essa nossa conversa e passar para a empresa, por exemplo. É uma violação do sigilo de correspondência. Então, nesse aspecto aí eu posso fazer um questionamento, inclusive, da validade dessa violação. Então, no meu entendimento, violação de conversas privadas não podem ser utilizadas como um argumento para uma demissão. E é possível, doutor, que o trabalhador ele consiga reverter uma demissão por justa causa quando acontece por qualquer motivo, né, relacionado aí às redes sociais? Veja só, então, quando ocorre uma demissão por justa causa, nós temos, né, no processo do trabalho, da justiça do trabalho, né, um negócio chamado inversão do ônus da prova. O que acontece? Não é o empregado que tem que provar que é inocente, é a empresa que tem que provar que o empregado é culpado por ter aplicado a justa causa. Então, quando você entra com o processo, o trabalhador vai entrar com esse processo, a empresa vai ter que demonstrar os fundamentos e as provas que ela utilizou para aplicar a justa causa. Se o juiz não se convencer dessas provas ou desses fundamentos, ou se o empregado conseguir provar que a empresa estava equivocada, aí a dispensa por justa causa é anulada. Então, aí, nesse ponto, realmente, conseguir provar ou não depende muito do negócio que chama instrução processual. O que é isso? É aquele momento onde as provas de um processo são produzidas. Então, existe essa possibilidade, sim. No caso, não tem nada na lei especificamente, né? Porque o Código Penal não fala de rede social textualmente, né, Vinícius? Então, para uma mensagem causar uma demissão, vai ser algo subjetivo, vai ser algo interpretado pela empresa, pelo jurídico da empresa, ou tem alguma regra? Na verdade, a CLT estabelece algumas regras, não especificamente sobre rede social, mas do comportamento do empregado em relação à empresa. Então, ela estabelece que o empregado não pode ser desidioso, ele não pode xingar, não pode falar mal, né? Ele não pode... aí é importante a gente separar, fazer uma crítica do que falar mal. São coisas diferentes, né? Então, fazer uma crítica, olha, eu trabalho muito nessa empresa, eu faço muitas horas extras. Isso é uma crítica e não falar mal, né? Agora, falar mal, eu vou lá e falo assim, ó, o meu chefe, ele é muito ruim por isso e aquilo. Aí eu tô falando mal.
né? Então aí é um pouco diferente. Então, o que acontece de fato é que a CLT já tem essa previsão do que pode e o que não pode ser feito em linhas gerais. Aí é claro que com o advento da tecnologia, das redes sociais, isso mudou completamente, mas não quer dizer que não tem ali um dispositivo na CLT que estabeleça o que um empregado pode ou não pode fazer. Lembrando, a vida em ambiente virtual, ela só muda a modalidade do exercício da vida, né? A vida presencial ela foi transportada para a vida virtual. Então, qualquer ato que eu pratico na vida virtual, ela tem efeitos diretos aí na vida presencial. Então, realmente, independente de ter uma previsão expressa ou não na lei, o empregado está sujeito a uma penalidade. Tomem muito cuidado. Vinícius Cascone, advogado trabalhista, trabalhando no feriado, não só aqui com a gente, mas também nas outras atividades profissionais. Muito obrigado pela participação, Vinícius. Grande abraço, boa semana. Eu que agradeço, Marco. Boa tarde, Thales. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, agora 3h26. Nos trilhos das andorinhas.